Olá, malta! Como vocês estão? Estou aqui neste novo formato, neste novo cenário, para voltar ativa com este canal, porque me dediquei muito ao Instagram ultimamente, mas quero trazer vídeos novos para vocês aqui em relação à minha vida em Portugal, em relação ao marketing digital em Portugal, que é com o que eu trabalho. E hoje eu vim falar justamente sobre essas diferenças do marketing digital de Brasil e Portugal. Então me acompanha nesse vídeo e já deixa o seu like. Me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Samila Guiar, eu tenho 33 anos, eu sou formada em publicidade no Brasil e eu moro em Portugal há 2 anos, vou fazer agora em novembro, 2 anos. E eu trabalho com social media desde 2013, né? Eu formei em 2012 e em 2013 eu iniciei a trabalhar com isso. Desde então venho estudando muito, mas exclusivamente neste ano eu caí fundo nos estudos sobre marketing de conteúdo, né? Que é a área que eu sou apaixonada e que é a área que eu acredito que juntamente com as outras, né, traz muito resultados, mas que é a principal dentre as outras estratégias que existem. Então eu tô cá há 2 anos e desde que eu cheguei e aonde eu vou, hoje eu morei em 2 cidades, morei lá numa cidade bem pequena, no Alentejo, e hoje eu moro em Caldas da Rainha, que é no centro de Portugal, próximo a Leiria. E eu venho notando muito essas diferenças desde que eu cheguei cá. Eu procurei outros empregos para trabalhar, fiquei pouco tempo nesses outros locais que não tinham nada a ver com marketing, porque eu vim com criança pequena, né? E ao primeiro momento que eu cheguei aqui, eu sabia que tinha muito essa oportunidade, né? Porque o mercado aqui ele é muito diferente, eu vou falar pra vocês. Mas, o que acontece? Eu senti um baque muito grande. Porque ao mesmo tempo que eu vim com essa ideia de que eu poderia exercer aqui o meu diploma, né? É válido aqui, em algumas licenciaturas, elas são válidas, tem um processo para você fazer. Mas quando se trata de publicidade, de marketing, o Brasil ele é muito reconhecido como referência cá em Portugal. Então, eu senti muita diferença disso, porque eu, como consumidora, eu ia procurar as coisas na internet e eu não encontrava. Então foi quando eu falei, poxa, existe um mercado muito grande, mas eu cheguei e fui morar numa cidade muito pequena. Então lá isso era praticamente inexistente. Mas mesmo assim eu trabalhei com 2 clientes lá, fazendo o Instagram delas, né? Gerenciando o Instagram delas. Mas foi por pouco tempo, porque foi quando eu estava em processo de mudança para essa outra cidade. Mas a partir de lá eu vim pra cá com essa ideia, eu vou implementar isso aqui, eu vou começar a trabalhar mesmo com isso. Em fevereiro desse ano, eu abri as portas, né, da minha empresa aqui em Portugal. E desde então, estou com esse processo e essas trocas, essa aprendizagem, é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Eu trabalho com clientes portugueses, eu trabalho com brasileiros e eu trabalho com brasileiros fora do Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, cada um desses mercados ele tem a sua diferença, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre Brasil e Portugal. Então, bora lá, para a primeira diferença, que é o quê? A diferença cultural e a diferença social. Então, como eu disse para vocês, o que mais influencia uma rede social ter relevância no país ou não é justamente a cultura daquele país, é a sociedade, né? Porque é uma rede social, ela envolve pessoas, então é o comportamento humano que vai ditar o sucesso daquela rede social. Então, a primeira diferença que eu vejo aqui é o seguinte: o Brasil, ele é muito influenciado pelos Estados Unidos. Ele é totalmente influenciado pelos Estados Unidos. Cá em Portugal, na Europa, né, o que separa, esse oceano que nos separa, ele é um oceano que separa em tudo. A Europa, ela não é influenciada pelos Estados Unidos como o Brasil é. A Europa, ela quer ser influenciada pelos países da União Europeia, né? Ela, digamos assim, que o que talvez tenha um pouco mais de influência sobre ela é o Reino Unido, que fazia parte da União Europeia, não é mais, e que tem uma cultura inglesa, tem uma cultura mais moderna, né? Londres e ali o Reino Unido, eles têm uma cultura forte, moderna. A Europa não é moderna, a Europa é tradicional, ela é muito tradicional. Então, qual que é a diferença principal que eu vejo nisso aqui? A diferença é que as pessoas elas não são tão abertas para a internet,
internet, para a rede social, para socializar, para se expor ali no seu dia a dia. Então, essa cultura, essa diferença de cultura, né? O Brasil é um país totalmente sociável. O brasileiro, né? O que tem melhor do Brasil é o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro, ele é pra frente, ele é comunicativo, ele é empreendedor, ele não tem muita vergonha, né? Ele vai pra cima. Por quê? Também por essa necessidade de ter que se reinventar, de ter que fazer algo diferente para fazer uma renda extra. Então isso influencia totalmente no jeito como nós utilizamos a rede social. Cá em Portugal não. Cá em Portugal eles querem um emprego, eles querem ficar naquilo para sempre. A não ser as pessoas mais novas, da minha idade, assim, para baixo, que elas têm uma visão de sair para fora do país, de conquistar um emprego melhor, de se abrir para novas oportunidades. Então, essa diferença cultural e social é a primeira coisa que pesa quando você vem trabalhar com portugueses aqui, né? O pensamento deles sobre rede social é outro. Eles estão começando a entrar nesse mundo. Então, o Brasil é referência total para eles. Eles são muito influenciados por nós nessa área e eles preferem pessoas do marketing brasileiro, porque sabem que nós estamos à frente deles nesse quesito. Aqui, o empreendedorismo ele não é tão forte como é no Brasil. Aqui o empreendedorismo é o seguinte, ele é tradicional. Por quê? Porque pessoas que começam um negócio, eles passam de geração para geração. Então, os pequenos negócios, por exemplo, os restaurantes, né? Restauração, como se diz cá, a restauração, as lojas, né? Essas coisas, elas vão passando de pai para filho. E costuma ainda, os pais, mesmo que depois passem para o filho, ele está ali todo dia. Então, ele quer que continue sendo feito do jeito dele. Então, é difícil implementar coisas novas, porque eles são muito tradicionais. No modelo de negócios dele, eles são muito tradicionais. Então, isso dificulta a entrada do digital com grande força nessa questão. As grandes redes que já estão trabalhando esse marketing mais fortemente aqui em Portugal, então, como eu disse, os pequenos negócios que são geridos por famílias, eles são muito tradicionais. As grandes empresas, como os grandes supermercados aqui de Portugal, as grandes lojas de esporte, de roupa, elas sim já estão trabalhando o marketing há mais tempo, principalmente pós-pandemia. Elas entraram com tudo e elas faturaram. Enquanto que os pequenos negócios que não tinham nenhuma presença digital, muitos foram abolidos. Então a gente vê que isso na mentalidade deles, isso é coisa para loja grande. Em comparação que no Brasil, qualquer pequeno barbearia, qualquer pequeno salão, qualquer pastelaria já tem o seu Instagram, já tem alguma presença digital, né? O Brasil ele é mais agressivo e mais criativo nas suas campanhas de marketing. Aqui, como eu já disse, eles são mais tradicionais, então eles ainda têm medo de ousar, né? Eles têm medo de arriscar, então eles querem ficar naquilo que eles são seguros, né? Então, o brasileiro que às vezes vai trabalhar com português aqui, ele quer fazer muita coisa e tal, não sei o que, mas ele é podado. Porque aqui nos faz assim, é diferente, né? É cultural. Então, nós temos que ir implantando de sementinha com sementinha para eles. E uma outra diferença que é a questão da idade, né? Como eu disse para vocês, são os mais jovens que vêm implantando essa cultura de internet, de rede social aqui. O TikTok, ele é um dos aplicativos mais baixados cá em Portugal. Ele está tendo crescimento para cima do Instagram, para cima do Facebook, para cima de todos. Apesar do Facebook ainda ser a rede com o maior número de usuários, o TikTok já é a com o maior número de tempo de visualização, né? E é o aplicativo mais baixado cá em Portugal. Ou seja, como nós temos a cultura jovem ali, e o TikTok ele é mais para essa área de adolescentes e jovens, eles estão entrando com mais força nesse marketing digital, marketing de redes sociais. Então, são eles que serão o futuro do marketing digital aqui em Portugal, com a entrada do TikTok, dos vídeos. Então, eles estão passando a criar mais youtubers. Mas você pesquisa, por exemplo, se você for pesquisar sobre assuntos de Portugal no YouTube, você não acha muita coisa. Por quê? Porque se não for assunto de jovem, não vai ter ninguém que fala sobre isso, né? Porque não é deles, eles não veem a internet ainda como essa grande possibilidade. E aí é do segundo ponto que eu quero falar, de diferença, que é o medo. Eles, por serem muito tradicionais, eles têm medo de arriscar. Eles pensam que a internet ainda é você arriscar, é você fugir do tradicional. Por quê? Porque o forte deles aqui é trabalhar o offline. Eles veem a publicidade como offline, em sua grande parte ainda é o que a maioria dos comércios fazem.
Então, aqui você vê muito panfleto. Todo supermercado tem panfleto, eles deixam na sua casa toda semana um panfleto. No site deles, você vai entrar, você pode baixar o panfleto. Então, assim, eles estão acostumados a usar coisas offline. Eles não usam muito o WhatsApp aqui, eles preferem SMS, eles preferem ligação, coisas que lá no Brasil já o pessoal abomina você ligar praticamente. Então, lá no Brasil tudo é WhatsApp, tudo é comunicação virtual. Aqui não, aqui eles preferem o Messenger do Facebook, preferem SMS, preferem panfleto, preferem abordagem nas ruas. Então, eles ainda são muito offline, então eles têm medo de arriscar no novo que é a internet. Mas isso está começando a mudar nesse cenário pós-pandemia, está começando a mudar. E é uma coisa muito boa, que é um outro ponto que eu vou falar mais pra frente. Mas nós já vimos esse primeiro ponto então, que é a diferença cultural e social, e o segundo ponto, que é o medo. Eles têm medo de arriscar, de ser criativos, de fazer algo diferente, ousado, porque é um país, uma cultura muito tradicional. Terceiro ponto que eu quero falar pra vocês é a linguagem e a abordagem. E como assim, Sama? A linguagem não é a mesma? A língua não é a mesma? Sim e não, tá, querido? Porque o português de Portugal, o português europeu, como eles dizem aqui, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Ele é diferente na conjugação do verbo, ele é diferente em várias palavras e ele é diferente na linguagem. Eles têm um tom mais formal, enquanto o brasileiro é totalmente formal. Então, assim, eu trabalho com duas portuguesas, gerencio as redes dela, e muitas vezes eu quero falar uma coisa bem informal, escrever aquela legenda ali informal, descontraída, e não, tudo para eles é ao pé da letra, é com correção gramatical totalmente correta e com as palavras corretas. Então, assim, eles são muito corretos em questão da linguagem e da escrita, e eles são mais formais, como nós já falamos, questão tradicional. Mas a linguagem, né, como eu disse, não é só isso. E por que é diferente esse tom de voz? Porque o offline deles é muito forte ainda, então eles não estão acostumados com essa abordagem de 1 a 1. Eles estão acostumados de abordagem de empresa, abordagem institucional. Eles não estão ainda percebendo que agora a gente trabalha a questão do branding, da marca pessoal, então vai muito além de uma esfera institucional. Então, eles estão começando a transitar para essa área. Por isso, a linguagem é totalmente diferente, né? Com isso, faz que a comunicação seja o quê? Mais fechada. Então, quando eles querem, por exemplo, ter uma comunicação mais humanizada, o que eles preferem? Eles não preferem eles irem como influenciadores para ser representantes da marca, eles preferem contratar influenciadores. Então, o que eles fazem aqui as grandes parcerias, as grandes divulgações, estratégias, são com influenciadores cá de Portugal, tá? Então, as grandes empresas e as médias também para grande, elas têm apostado muito nisso aqui, que é contratar influenciadores. Vamos para o terceiro ponto de diferença, que é o design, né? Como tudo que nós abordamos aqui tem a ver com o estilo diferente, né, tradicional de Portugal versus o informal do Brasil, o design deles também puxa para esse lado. Então, enquanto nós somos mais criativos, temos sites mais interativos, eles ainda estão com aquela abordagem mais tradicional, mais fechada, né, com o design, com o X, o Y ali, a programação mesmo, diferente, não tão intuitiva, né? Com muitos botões ali, aquela coisa mais grade, mais fechada. Então, o design também, quando a gente vai trabalhar, é algo diferente. Então, às vezes a gente quer fazer algo muito inovador, né? Cheio de emojis do lado, e a pessoa vai falar assim, não, tá um pouco exagerado, né? Vamos trocar isso aí. Então, esse ponto também é importante, porque é diferente. O outro ponto que eu quero falar para vocês é em questão ao profissionalismo, ao profissional de marketing. Eu vi um vídeo, inclusive, no YouTube de um designer que veio fazer mestrado em comunicação cá em Portugal. E isso acontece muito, muitos brasileiros vêm fazer mestrado cá. Mas nesse ponto da comunicação, não vejo como muita vantagem a gente vir para cá para fazer pós-graduação, para fazer mestrado, para fazer alguma especialização na sua área, na área da comunicação. Fique bem claro, tá, gente? Não pela qualidade das faculdades, né, das escolas, mas pela grade curricular, porque como eu disse, o brasileiro está mais à frente nessa questão, porque ele é influenciado
pelos Estados Unidos. Então, se você vai vir aqui para fazer uma pós-graduação com um país que é mais atrasado no marketing, não faz muito sentido. Então, o profissional brasileiro, ele está à frente. Na grande maioria, existem sim as diferenças e existem pessoas, né, referências no mercado digital cá, que inclusive fazem muitas parcerias com o Brasil. Um deles é o Paulo Faustino, né, que ele vai sempre no Brasil para dar palestras e workshops, ele já fez uma amizade com o pessoal de lá, né? Então, ele já é conhecido no meio brasileiro e ele forma pessoas aqui nessa área de marketing digital. Mas o Brasil e o brasileiro ainda é um profissional mais avançado nessa questão. E com isso nós vamos para o nosso último ponto que eu separei para vocês, que é o quê? Que são as oportunidades. Com todo esse cenário que nós vemos aí, como o Brasil ele está à frente, ele é referência, você tem muitas oportunidades de trabalho aqui. Então, apesar de ser diferente, de você às vezes não poder implantar muitas coisas, né? De você ficar um pouco mais recatado, de ir fazendo as coisas mais devagar. Mas é um mercado que ainda tem muito a crescer. E se você já trabalha com isso, se você é formado na área de publicidade, se você é formado em marketing, alguma coisa do tipo, ou se você é formado em outras áreas, mas vem se especializando no marketing digital, tem espaço para você cá, tá bom? Então, se você pensa em vir morar aqui, veja isso como uma possibilidade de trabalho, né? Nós temos um mercado muito grande para crescer e quem está entrando nisso agora, e quem entrou há 2 anos, tá bebendo água limpa, tá bom? Então, assim como eles ainda tem muita coisa para fazer, né? Eles estão precisando cada vez mais de profissionais nessa área. Então, você pode procurar por vagas no LinkedIn, né? Mas provavelmente você vai achar essas vagas somente nas grandes cidades, né? Então, assim, Braga, Porto, Lisboa, Leiria, que é onde eu moro perto aqui, mas principalmente Lisboa, Porto e Braga, que são os grandes centros urbanos cá de Portugal. Então, vai ter muita oportunidade para você, tá? Então, você pode entrar lá, fazer o seu currículo, concorrer a vagas, quem sabe você já vem com emprego para cá, por que não, né? Então esse é o vídeo de hoje que eu queria voltar e reinaugurar este canal. Se você gostou, deixe aí seu joinha, sua opinião. Se você já está morando em Portugal, se você quer vir morar em Portugal, tá bem? E me acompanhe lá no Instagram, porque se você precisa aprender mais sobre marketing de conteúdo, sobre gestão de redes sociais, né? Se você quer aprender essa nova profissão, eu tenho um curso, eu tenho as consultorias, então você pode aprender muito também com o meu conteúdo gratuito. Eu tô sempre lá, então me acompanhe, @Sânia no digital. Um beijo pra você, até o próximo vídeo.